desses nossos amigos, desses benfeitores, desses nossos fundadores que estão aqui caminhando entre nós, nos abraçando, nos envolvendo, né, que nós possamos assim externar através da nossa gratidão, né, todo esse nosso carinho e toda essa casa para nós, né? A gente fala em casa, pensa numa casa também física, mas a estrutura amorosa e de acolhimento que ela tem quando nos recebeu, né? A gente pode até relembrar quando chegamos aqui a primeira vez, né? E como fomos recebidos e como estamos hoje. Então aí nós percebemos uma grande diferença, a real importância deste ambiente, né, desse pouso de luz. do casal, da história, do início mesmo, para que a gente entendesse por que a gente chegou aqui, né? Por que a gente chegou aqui. Vocês me desculpem, muitas vezes eu vou fazer essas coisas. Eu não sei falar tudo certinho, foram eles que me ensinaram a falar de música. Quando a gente chega aqui na terra, a gente se assusta muito com isso. E eles sempre nos colocaram, né? Então, eles nos ensinaram a falar de música. Foi assim que eles idealizaram a casa, muito possivelmente, para todos nós, não chegava esse tempo aqui. Quando você imaginava o futuro, não chegava isso aqui. Mas talvez para eles chegassem, e eles ficassem pertinhos, como Jesus, que nos vê, anjos, e ele fica pertinho, né? Mas enfim, vamos tocar. O que hoje nós temos, como
do Centro Espírita de Souza, começou há muito tempo e não era centro, era uma ideia. O Sr. Steve Olem Gibson nasceu em Estocolmo aos 12 de setembro de 1927. Ele viveu os primeiros anos da vida dele lá e aos 12 anos ele chegou ao Brasil porque precisava vir. A mãe já morava aqui, ele tinha casado na visita dos núpcias e trouxeram. Ele foi criado no início pelo avô materno. E aí depois ele chegou aqui sozinho, numa viagem para a Suécia, sem conhecer nada da vida. Foi recepcionado e foi para o colégio interno. Quando ficou perto dos estudos. E depois, quando ele saiu, morou em Santos, um bom espaço de tempo. E lá ele aconteceu uma coisa muito interessante que já ligava ele ao passado junto de autoestima. Ele participava de um clube de poesia. Então existem escritos, existem algumas coisas daquela época. E no meio desse caminho, entre Santos e Rio de Janeiro, passando por São Paulo, transitar e o trabalho que ele teve de iniciar a partir dos 18, ele conheceu toda a gente. Ele aconteceu, ela estava com uma blusa amarela, uma saia escocesa e uma boina. Ele estava em cima de um degrau de uma porta. Quando ele a viu, ele soube que era ela e começou a querer. Dos tempos antigos e de sempre. Quando a gente nasceu em Botucatu, interior de São Paulo, no dia 25 de agosto de 1924. Ela tinha 2 anos, um pouquinho mais do que eu. E a partir dali, daquele conhecimento, eles chegam sempre juntos, mesmo que um morando no Rio e outro morando em São Paulo. Eles têm uma correspondência básica nessa época. Patrícia Caldeira foi guardiã disso durante o tempo. Todas as cartas, as dela e as dele, conseguimos colocar a ordem das datas. E uma conversa extraordinária entre um casal de noivos que moravam no curso do outro, que tinha uma nobreza de assuntos e de conversa para trocar, que não era o nosso conhecimento. Enfim, eles foram conhecendo, principalmente a doutrina, que era na década de 40, ali, mais de 45, ela já estava afiliada à Federação de São Paulo, Federação Espírita de São Paulo, que tinha conosco a FES. E quando ele se mudou para São Paulo, realmente começou a fazer parte também. E depois eles foram para a Casa Transitória, quem conhece a Casa Transitória Padre de Cristo,
Lá eles tiveram um serviço muito grande. Eu ajudava o seu Gonçalo na secretariado, ela fez secretariado com a Cleise. E o serviço deles era imenso na casa transitória. A casa transitória que a gente conhece tem sessão de desobsessão também. Então eles trabalhavam lá. Não como a gente conhece aqui, mas eles trabalhavam lá. E foi dali que eles começaram a fazer uma ligação maior. Antes disso, eles tiveram uma relação ainda maior, ficaram amigos, muito amigos de Oricó. Aquela época do bom marido, que vocês conhecem. Eles fizeram muita amizade. Então, a avó e a esposa depois, os filhos, quando estavam na casa deles. Então, eles se casaram em 1952. E do Oricó foi que surgiu a ligação com o Chico Xavier, que se estreitou mais de 59 até 70, daí 70 e pouco, muito estreito. Eles iam muitas vezes trabalhar e iam se organizando. Numa dessas idas, em 1964, tinha acabado de chegar no livro de Desobsessão, que Chico e Valdo Moreira psicografaram, e se tinha a necessidade de colocar em prática os ensinos que estavam no livro de Desobsessão, que era produto de uma pesquisa de muitos anos, feita pelo plano espiritual, de pessoas ligadas à maçonaria, a Luiz, e que, depois dessa pesquisa imensa, chegaram à conclusão de se fazer um método para a reunião mediúnica, como a gente chama. Então, era necessário que se colocasse em prática. A pesquisa toda havia sido feita, a organização, o produto da pesquisa lá estava, aí o livro foi psicografado, né? Tudo pronto, e aí ele foi impresso, foi colocado ao público, mas era necessário que se colocasse em prática. Então, Chico começou a chamar alguns trabalhadores da seara espírita para conversar sobre aquilo e ver o que se poderia ser feito. E um desses que me chama é o seu Chico Merutite, que já trabalhava na desobsessão na casa transitória. Mas não era possível se colocar um outro método lá dentro. Então, era necessário que se tivesse um outro local, né? Um outro grupo que começasse a ir a esse experimento. Hoje em dia, quando você chega, você vê mal localizado. Quando chega, o grupo já está lá, já é dito, já é explicado como é que é feito, o que acontece e o produto disso. Naquela época não existia nada, tudo isso. Então, eles ainda ficaram muito felizes, depois de terem sido convidados a fazer isso. O dia do convite era um convite que só acordava responsabilidade, susto. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou aplicar isso aqui que eu nem sei como é? Temeroso. E é como a senhora Alta se aproxima. Contar a senhora Alta já existia, o entendimento, o conhecimento que vai descobrir como
quando eu falo época, é na existência, aquela existência onde ela atuou que a gente conhece como Alto de Souza, né? Então, toda a presença do tempo, a interação que existia e tudo mais. Só que nós temos que entender que essa presença de Alto de Souza não começa ali. Ali ela está dando os últimos pontos do lugar. Essa existência começou há muitos anos, e que ela vem atuando quando ela recebeu a incumbência, a honra de começar a juntar em torno dela espíritos que necessitassem de desenvolvimento e cuidado para seguir adiante na sua evolução. Né? Então, vamos dizer assim, ela foi para uma vida marinha. Ela foi para uma vida marinha. E ao fazer isso, ela tem a oportunidade de reunir alguns, escolhe alguns, mais necessitados, para você iniciar o trabalho. Então, é por isso que ela vem naquela encarnação profetista que a gente conhece. Ela é tida no meio cultural como uma poetisa que tem essa tristeza, essa melancolia, né? Não é nada disso. Ela só vem nos ensinar a manter a nossa fé e exemplificar. Então, ela vem naquela encarnação que a gente conhece, e quem conhece vai estar no livro, né? Melhor. Então, ela vem nessa encarnação e aí ela traz para ela alguns dos mais necessitados em que ela precisava imprimir de fato a presença dela, dando a certeza da melhoria no futuro. E um desses que ela traz para ela é o Sr. Destino, uma resistência aonde ele se chamava Lineu. Então, quando isso se dá, e ela então marca a presença dela junto da memória dele, porque dali para frente ele realmente esse espírito inicia a fase de se recompor de verdade. Né? Ela vem assistindo ele naquela época ali, ela vem perto dele, vem assistindo ele há mais de 1000 anos, muitos outros que ainda estão aqui entre nós, os outros filhos encarnados. Ela vem assistindo há muito tempo, assim como ela acompanha cada um de nós. Muitas vezes vocês podem achar, nossa, o que foi isso? O que é uma quebrança? A gente ouve isso aqui. E eu acho que ela fica muito feliz quando a gente pergunta isso para ela. Afinal de contas, agora, o que foi, né? Posso falar o que quero, para escutar, mas enfim. Ele vê que Alto de Souza dá aos dois esse amparo para que a casa possa acontecer. Só que isso necessita muito amparo, né? Primeiro, até se acostumar com a ideia. Vocês imaginam, de repente, você sair daqui e ninguém saber, vocês vão ver, ninguém sabe o que é espiritismo. E aí vocês dizem assim, não vamos mudar a casa, a gente vai fazer assim, não vai falar é isso. Então imagine isso, hoje nós chegamos e fosse na casa de alguém. Não importa agora trabalhar em nossos lugares, né? Então foi isso que eles enfrentaram naquela época.
moldes quando eles já tinham os moldes. É um certo erro. E então eles começaram a juntar uma gelatina, e foram iniciando essa experimentação. Esse convite de Chico diz mais uma coisa para eles nesse sentido. Chico, você é um médium que consegue traduzir algumas coisas mais complexas. Foram essas palavras. Organize um local aonde você possa receber pessoas e fazer uma orientação porque as pessoas precisam de um local aonde venham, façam as suas queixas, ouçam uma resposta mais direta pelo assunto imediato e fiquem à luz do Evangelho. Porque existiam outras escolas espiritualistas que faziam isso? Sim. Mas era só, a consulta você vem, faz a sua queixa, eu vou ver o que eu posso fazer com você e ligar com o seu inimigo. A história era essa. Então, para que pudesse acontecer a evolução do ser, era necessário que junto daquela vida da pessoa se apresentasse a ela. Primeiro, a atenção para o seu caso e a resposta do Evangelho. Vocês sabem que cada um que entra aqui na casa é dito assim, faça o Evangelho no lar. Eu escutei isso pela primeira vez. Então, Chico faz esse pedido e eles começam a fazer isso nesse grupinho que eles vão reunir. Esse grupinho aconteceu, de verdade, uns 2 anos depois. E aí eles vão tentando fazer isso. Primeiro domesticamente em casa, depois eles veem que é necessário para os espíritos. A espírita eles veem que é necessário ter um local, eles arrumam uma sala que o Centro Espírita, a Casa do Caminho, que vocês conhecem aqui no estado de Israel, naquela época eles funcionavam na Link, lá na esquina, e eles arrumam uma sala iluminada, e vão se reunindo, vão conversando ali, e ali eles, se você tivesse alguém que você conhecia, a gente estava esperando a presença hoje de uma pessoa que faz parte dessa. Então, se você tiver alguém que você conhecia, que estava no programa X, você levava lá, fazia uma consulta com ele, e a pessoa fazia evangelho, tratamento de passos. Aí, quando isso está mais ou menos organizado, esse grupinho, ele volta lá e fala, então, Chico, a gente está com um grupo assim, acha que já pode começar a aplicar o método? Aí é que dá uma aval para aplicar o método. Tá? Isso já é 73, 74. Então eles começam junto com essa reunião, que era nada mais nada menos do que faz aqui, uma oração, um evangelho e a consulta. E faz. Aí eles faziam uma oração, o evangelho, o passe e a consulta. Nos moldes. Então eles vão se acostumando ao molde que nós estamos acostumados a ver. Daí é que eles fundam em 1975, que é mas o grupo espírita Alta de Souza. Esse grupo espírita, então, aluga uma casa na Rua da Beleza,
Está vendo? Beleza? Onde a gente estava aqui? Onde a gente estava aqui conversando e falando assim, nossa, só sobrou o nosso quarto. Esse pessoal, né? Trabalhava lá na locatora. Cada um chegou, eu cheguei junto com o Jussara, nós começamos a trabalhar no e aí, eles trabalharam lá, mais ou menos uns 8 anos, 8 para 9 anos, né? A partir desse momento. Dali, gente, saíram vários outros grupos. Sabe? Existe a Associação dos Divulgadores Espíritas. Saiu de lá. Mas agora é sétima em Santana. É uma associação de jornalistas e radialistas que são espíritas, assim como existe a ANA, né? A Associação dos Espíritas, a AD, que é a Associação dos Divulgadores Espíritas, que iniciou o Senado. Tem uma casa chamada Irmãos da Tumira. Tem uma casa chamada Irmãos da Tumira, que hoje tem sede lá na Zona, o que é lá? Na Zona Leste? Mas eles funcionam ainda numa sede na Casa Verde, uma sede que foi presenteada pelo Rubens Calva, que era um dentista político, né, de São Paulo, que deu uma sala para que esse grupo funcionasse. Então, tem muitos filhos. A casa botou de lotes, né? E depois disso, em setembro de 1984, no dia de Irmão de Souza Camilo, caiu na faculdade. Na sexta-feira, a condução que se estava dando às diretrizes da casa, porque nessa época tinha mudado de diretoria, não foi muito de acordo com as nossas bases. E aí, o seu destino decidiu se retirar da casa que eles tinham tomado. Eles tinham sido presidentes e vice-presidentes até aí. Aquele ano, resolveu se mudar na diretoria. Então, foi mudado uma outra diretoria. E as ideias que tentaram levantar eram muito diversas do que as diretrizes e as bases que vocês conhecem na nossa casa. Você não tem graças a Deus. Então, ele se retirou. Falou para mim. O casal sabe disso. Eu trabalhava na segunda-feira, Raia trabalhava na terça. Você trabalhava na terça? No sábado, pela manhã, fiquei sabendo. Aqui em São Paulo. Eu liguei para o Tite e falei, o que aconteceu? Estou dizendo que vocês saíram. E o que nós vamos fazer?
respeito à fidelidade à eternidade. Então, a primeira coisa que veio é assim: se aquele por quem eu conheci e através deles a ideia me conquistou, me direcionou até hoje, como é que eu posso, se para ele não dá mais, como é que eu posso eu ficar? Apenas porque era cômodo, né? Pertinho de casa. E nós ficamos sem ter para onde ir. Mas nós ficamos. Na quinta-feira eu peguei a chave da nova diretoria e, junto com algumas outras, nós fundamos um grupo. Só a nós fundamos um grupo de Evangelho no Lar. E fomos fazer visitas nas casas. E daí algumas sementes, depois, a raiva se juntaram no grupinho que tinha. E a gente fazia visitas nas casas e plantava no jardim. Para não ficar sem trabalhar. E no meio desse caminho, quando a gente descobriu, mais da metade das pessoas tinham muito conosco. Então foi feita uma reunião na rua Itacolomi, ali na Vila. E na casa de um grande amigo, benfeitor da nossa casa, chamado Flávio. E aí ele juntou todo mundo na casa dele, vamos conversar sobre o assunto. E aí a gente conversou sobre o assunto e decidiu dar uma casa. 15 dias depois a gente organizou a água e preparou um pouquinho. E aí teve um grupo que saiu com a caça de um local para se organizar. E foi quando a gente foi se instalar lá no Colônia. Então a gente saiu de lá, veio para cá. A única coisa que a gente procurava, como a gente fez na época de comprar a casa também aqui, no corredor do meio. Naquela época só tinha ligação. Então, no corredor que pudesse ficar mais acessível a todos nós. E conseguiram essa casinha. Ela era muito tímida, mas era uma local comercial, então a gente podia derrubar algumas paredes e a gente fez isso depois. Foi lá que a gente se instalou. Então foi aquilo que se estava lendo para nós ontem, a escolha da data correta, né, para a gente colocar 18 de outubro, e essa homenagem, né, ao senhor Kardec, por ser a vez dele, e ao senhor Emmanuel como ele nasceu em 18 de outubro, ele é mais humano, e morreu em 18 de outubro também, né? E pensa nesses tempos. A Nóbrega é uma das últimas encarnações do senhor Emmanuel. Enfim, organizou-se. Nós ficamos 11 anos, quase isso, naquele começo. Seus tios desencarnou em 95, então a gente ficou lá de 84 a 94, quando ele desencarnou, no comecinho de 95, ele trabalhou conosco até 94. E em 5 de fevereiro de 1995 ele desencarnou. E a gente fez uma coisa que ele tinha pedido durante toda a doença dele. E que ele conseguiu. E no final, quando tinha muito radioterapia para receber, ele ficou com a pele toda queimada, o seu muito branco, como falava. Ele
dos tempos de Irineu, quando ele morreu. Então, ele falou para elas, enterra primeiro e avisa depois. Então, foi só feliz. Ficou com ela, ele morreu no domingo, no sábado no domingo eles enterraram. Mas o ponto principal é para nos resgatar de nós mesmos. Somos espíritos em evolução. Tudo isso que eu estava contando aqui é um marco da minha vida. Eu, Virgínia, nessa existência. O que te marcou? Sua chegada em Alta de Souza Cirilo, você, sua irmã. Todos nós fomos reunidos para que acordássemos, para que ficássemos sob a sombra do jasmineiro, abraçados por Jesus. Então esse é o convite a partir de hoje. Reflita, desde que você chegou, não importa que há quanto tempo, mas como é que você está utilizando. A gente vem para o socorro imediato, lembra? Foi o que o Chico falou. Estive, faz um local onde você possa socorrer imediato. Mas isso fique para depois. Nós somos os que ficamos, com a graça de Deus. Agradeço a todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Não dá nem para falar bom dia, porque não é um bom dia, é um dia excepcional. Quando a Regina mencionou, nós estamos nos 40 anos desse centro espírita, veio bem claro assim um cartaz. 40 anos de pesquisa no plano espiritual para compor esse método de assistência mediúnica que nós procuramos seguir. E esses dias eu estava ouvindo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falando a respeito dessa tarefa, e ele explicou tecnicamente o que acontece. E é um trabalho de vanguarda, de muita vanguarda. E se hoje nós admiramos a tecnologia, já nessa tarefa nós usamos a tecnologia espiritual. Então, como foi criado o grupo com essa pretensão, com essa proposta de fazer valer os 40 anos de estudo no plano espiritual para se montar uma equipe que pudesse render frutos para encarnados e desencarnados. Porque tinha reuniões mediúnicas, não só no Brasil, em vários lugares, mas que tivesse um produto edificante para ambos, tinha que ter um método vindo de onde? De onde nós viemos? Do plano espiritual. Tinha que ser um método que fosse cura para os espíritos, tanto encarnados como desencarnados. E o meu ganchinho pela senhora Alta de Souza foi poesia com 13 anos, eu nem sabia o que era. Eu escrevia poesia, versinhos, e para me chegar lá demorou.
Fui batendo cabeça, não acreditava, porque eu achava assim que o espiritismo não era engessado, como tinham engessado ele naquela época. O espiritismo era uma coisa ampla, cósmica, universal, e as pessoas tinham engessado. E quando eu frequentei um centro espírita, que eu nem lembro mais o nome, ali na Liberdade, em frente, agora é a Estação São Joaquim, ele era do ladinho. E há eu não lembro mais o nome, um centro também, frequentava os dois. Mas não tinha nada que me atraía, eu ia lá porque me falaram que se eu não fosse, eu ia ir lá. E eu ia. Mas aí eu conheci uma senhora que frequentava essas duas casas e ela foi fazer uma visita ao Chico. E ela tinha uma filha que, como eu, psicografava também. E ela perguntou para o Chico: Chico, eu tenho duas jovens comigo, minha filha e uma amiga dela, que psicografam. E lá em São Paulo, e eu, por exemplo, ela dizia, não sei aonde indicar para elas que possam fazer o exercício da psicografia. E o Chico indicou o Centro Espírita Grupo Espírita Altavissudo, Rua Gabriel Pisa, em São número 399, grudadinho no racionalismo cristão. E eu fiquei lá desde fevereiro de 1977, até quando a Regina mencionou, e depois ajudei a fundação dessa abençoada casa. E, na realidade, a minha mediunidade de espanto era a psicografia mesmo. Mas lá na casa não tinha esse segmento. E para que haja a eficiência desse trabalho, há necessidade de um procedimento de sustentação para os espíritos poderem se manifestar de forma a trazer mensagens edificantes. E aí o presidente, que na época não era o seu espírito, chegou para mim e disse assim: olha, a psicografia aqui você não vai poder exercer. Você vai ter que procurar a sua casa. Desse jeito, ele não sabia como indicar. Porque se ele tivesse me indicado, ele iria completar, né? Precisava sair de lá. Eu falei, bom, se tiver que optar, eu fico por aqui. Por quê? Porque o primeiro dia que eu pus o pé na calçada da Gabriel Pisa, eu não vi a casa física. Eu vi a casa espiritual. E eu falei, daqui eu não saio. É tudo que eu estava procurando. Seu Chico e Dona Edith já eram de vanguarda. Falavam de espiritismo, como nós estamos falando aqui com você. Porque naquela época todo mundo tinha que falar de espiritismo, você tinha que estar mediunizado. E não, você precisa estar consciente. Porque você é responsável por aquilo que você faz. E eu permaneci na casa, e ele, como diz ela, foi me treinando na psicofonia. Então ele dizia assim, era uma mesa enorme, maior que essa. Tinha umas 12 pessoas. Ele dizia assim, levanta e fala uma frase. Depois você senta, para não falar besteira. Desse jeito. Aí na outra semana ele falava, pode falar tudo, mas também depois você senta para não falar besteira. E ele foi fazendo isso, eles faziam isso com todos que se apresentassem na casa com possibilidades de trabalhar. Por quê? Porque você vai falar para uma pessoa que está em desequilíbrio mental que ela tem que estudar, ela não vai. Então eles recolhiam todos aqueles nessas condições. Depois eles falavam, olha, se você quiser estudar, vai em tal lugar, indicavam. Então os que permaneceram com eles foram aqueles que, se não fosse eles,
eu vou dizer para vocês, eu não sei onde eu estaria. Então, como hoje nós devemos ser gratos ao Senhor Jesus, que nos veio mostrar caminhos, ao Senhor Paulo de Tarso, se não fosse ele, provavelmente o cristianismo não tinha chegado até nós. E esses vanguardeiros, Eurípides, Passanufo, Chico Xavier, e esse casal que teve a coragem de ser diferente numa época em que tudo era igual e ninguém te oferecia um futuro, porque estavam parados, nós temos que lembrar, não para bajular, não para, como dizia a David Tite, não gosto de evidência, mas de exemplo de que você é um ser, um espírito a caminho da luz. Você não vai brilhar só porque você fala. Lembra da parábola das jovens virgens? Que 10 tinham a lamparina com o óleo e as outras não tinham. Você tem que ter o seu óleo da boa vontade, do desejo. Põe uma meta, eu quero alcançar isso. E foi isso que eles mostraram para nós. E toda vez que nós nos apresentarmos com essa vontade boa que está lá quando Jesus encarnou, nós vamos ter espíritos como ela, nos assistindo, nos amparando, para que todos nós possamos alcançar um propósito divino, que é nos revelarmos como filhos da luz, porque todos nós somos filhos da luz, que é filhos do amor de Jesus. Então é esse convite que a dona Regina falou, que nós estamos fazendo para as novas gerações, para que compreendam por que é feito o Evangelho da Família Tradições. Porque é o Evangelho no lar que acende a luz nos nossos corações. E é por isso que todos nós estamos aqui, os encarnados, e graças a Deus, os que estão lá do lado de lá também. Bom dia a todos. Eu também estou aqui há muitos anos. Eu cheguei aqui em 1987. E uma particularidade, porque eu trabalhava numa empresa que estava no finalzinho da LOEF. E toda vez, nessa época, a LOEF era reto, e eu fui buscar meu filho, eu tinha que passar em frente ao móvel. E sempre tinha uma coisa para fazer para casa. Eu sou de uma família espírita, né? Meus pais, e frequentei centro espírita desde os 4 anos de idade, amava ir lá e desdobrar os espíritos, era uma coisa excelente para mim, não tinha medo nenhum. E na época, meu pai foi um centro que era ali próximo do zoológico. Só que a gente voltava muito tarde, eu tinha um filho pequeno, então eu estava mesmo com vontade de ir para um lugar mais próximo. Minha mãe era da Madre Cabrini, então ficaria muito perto, né? E eu sozinha lá, enfim, aí eu falei que tinha vontade de conhecer a casa, de trabalhar, e me indicaram o Renato, que na época era quem fazia os trabalhos, né, de treinamento para o grupo, né? E eu fui conversar com ele, mas era já próximo da fase do encerramento aqui dos trabalhos e o recomeço no ano seguinte. Então, combinamos, ele me disse o dia e eu fui. E comecei a participar na casa. E foi tão... eu me senti em casa, de verdade. E foi tão importante porque nos trabalhos, primeiro no treinamento, você começa a perceber que o problema do outro é um problema seu. É um espelho, na verdade. Toda a dificuldade que os nossos irmãos têm tem ressonância em nós, porque nós ainda não conseguimos alçar a espiritualidade verdadeira. Então, na medida em que eu fui trabalhando ao longo de todos esses anos,
eu me identifiquei com cada um que se manifestava, porque eu converso, eu esclareço. E com isso, eu fui aprendendo a me importar. Porque as pessoas falam, mas aquela pessoa está sofrendo. A gente sente, tem a empatia real. Muitas vezes não, isso passa. E quando nós estamos no treinamento, às vezes a gente não tem essa percepção da profundidade que é o trabalho mediúnico. Mas a gente se sente inseguro muitas vezes. Mas não se sinta, porque o trabalho maior é da espiritualidade. Nós aqui estamos como colaboradores. Eles estão dando uma colher de chá para nós. Na verdade é isso. E recentemente, dentro do trabalho mediúnico, eu senti a presença de um ser de muito amor. E essa pessoa se aproximou de mim. Desculpe, eu sou muito emotiva. E eu senti que é diferente a gente dizer, eu estou dando amor. Essa pessoa é amor. É energia de amor. Então essa é a nossa luz. É identificação com cada sofredor, porque nós somos assim. Nós não somos melhores do que eles. Eles estão vivendo um momento de dificuldade que nós talvez já passamos ou que ainda vamos passar. A humildade é fundamental nas tarefas, porque isso vai nos dar o parâmetro exato da nossa pequenez e quanto é que nós precisamos ainda evoluir. Então, eu sou muito grata a Casa por me proporcionar todos esses anos, esse imenso aprendizado. E tenhamos sempre em mente uma frase que eu gosto muito do Dr. Bezerra de Menezes, que diz que Deus não seria o Todo-Poderoso se, tendo criado o homem para o bem, não atingisse o seu objetivo. Então, qualquer criatura que vive em desequilíbrio, em dificuldade, ele vai vencer. Precisa ter. E a gente precisa ter paciência, e a gente precisa dar amor. Sentir amor em cada criatura. Não apenas falar, é sentir. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê essa força de amor e luz para todos nós. Obrigada. Thank you.
foi tão importante para nós também. E várias pessoas que já passaram, o Maurinho, nosso amigo também, né? Muita gente. Valdete. Agradeço muito a presença aqui. Está tão linda essa sala, né? E é para dizer como a gente chegou no Alta. Bom, eu posso dizer rapidinho que eu vim de uma família muito, muito católica. Muito católica mesmo. Até a ponto de algumas pessoas da família nem falarem comigo por um tempo, por eu estar frequentando o centro espírita. Porque falaram, nossa, né? Digo assim, aos primos muito católicos que tinham. Mas depois foram vendo que a coisa era muito séria, muito doutrinária, né? E o nosso dia a dia também, gente, que a gente vai aprendendo, o nosso exemplo, faz com que a gente veja e fale assim, olha, é por esse caminho, tá certo. Eles continuam os mesmos. E o interessante é o seguinte, eu casei muito nova e o Brasílio sempre foi uma pessoa muito artista. E todo artista é um desviante da sociedade. E ele era muito mais forte que todos, assim, né? Sempre falou o que queria, sempre fala até o que quer, né? Então ele sempre foi uma pessoa muito forte. E aí eu vim para casa aqui, por quê? Ou a gente vem pelo amor ou pela dor, né? Que eu sempre ouvi aqui. E na verdade eu vim apoiando um casal de amigos que perdeu uma filhinha de 1 ano e 8 meses. Toda saudável. E na época de 87, era uma época da meningite, que era um terror, gente. A gente não sabia como a criança ia acordar durante o dia. Foi uma época muito difícil. E essa menininha se foi no Deus Cláudia. Por quê? O casal chegou até a casa, só que precisava de alguém. Falei assim, ai, vamos comigo na casa e tal. Eu, muito católico, falei, não vamos, porque você tem que sempre ajudar o próximo, né? Então aí eu fui, até com muito medo, porque eu não sabia, não tinha entrado numa casa espírita. E fui me sentir muito bem. Chegou na UF, fui muito bem acolhida, gostei muito. Mas não segui a casa. Depois de 4 meses, um grande amigo meu, de uma família que a gente frequenta, precisava de uma orientação também, porque ele já frequentava uma casa espírita em Osasco. E ele falou, um dia eu estava lá na casa dessa família, dessa muito amiga, e ele disse, se eu pudesse, eu frequento uma casa espírita, mas se eu conhecesse outra para levar minha filha, é tudo que eu peço a Deus. Eu falei, olha, Iranei, eu tenho uma casa que eu conheci, eu posso te levar. Aí eu fui. Levei o Iranei, ele levou a filha dele, até começou a trabalhar na desobsessão, melhorou e agora voltou para Osasco, né? Hoje ele acho que é presidente da casa lá em Osasco. E foi assim. Só que eu aproveitei e passei por orientação, passei por sugestivo. Aí ele foi falando umas coisas que estavam meio acontecendo em casa. E eu fiquei assim, né, sobre o trabalho do Brasílio. Aí ele falou, é bom você fazer um tratamento na casa. Aí eu marquei, falei, como que eu vou fazer esse tratamento? Aí eu fiz direitinho, marquei numa quarta-feira. Falei, assim o Brasílio não vai me impedir, ninguém vai me impedir, as crianças estão na escola. Eu tinha a Fernanda muito pequena, e a minha irmã morava do lado da escola onde o Leonardo estudava. E a minha irmã falou, não, vai sim. É uma irmã que me apoia em tudo. Vai sim, tá bom. Vai sim que eu fico com a Fernanda, não tem problema. E eu, gente, marquei de quarta-feira, eu saindo da casa da minha irmã, tudo assim direitinho, programado no horário, porque eu estava fazendo uma coisa escondida do Brasil. Aí tudo certinho, quando eu fecho o portão da casa da minha irmã, quem passa? Brasil. Meu Deus. Aí ele falou, onde você está indo? É reunião de escola? Eu falei, não é. Eu falei, quer saber? Eu fui no centro espírita com a Genil, vamos fazer marcar o tratamento, eu estou fazendo tratamento, porque ele falou que o teu trabalho não estava muito bom, e eu fui. Ele falou, então eu vou junto.
Aí eu tive, a dirigente era a dona Regina. Dona Regina sou eu que estou marcada, mas olha, eu estou fazendo por ele e ele está aqui. Não tem problema, minha filha, senta aí, deixa ele à vontade. Ali, Regina conquistou o Brasil. Daquele dia, ele continuou. Foi feito o tratamento direitinho, com as 3 sessões. Na sexta-feira ele já veio, tudo aconteceu. Meu filho tinha um problema muito sério de saúde, que na verdade a gente acha assim, é uma coisa de Deus, vamos seguindo. A casa fez tratamento, nos ajudou muito, de uma forma assim, que eu tive algumas revelações e só tive e ganhei bênçãos. Então eu sou muito grata à Alta de Souza. Hoje o meu Felipe, problema de mercado, me apoiando. O que eu posso dizer, gente? Com esse artista que eu casei, ele sempre foi uma pessoa muito curiosa e investigava tudo. E leu, sempre leu muitos livros da doutrina. Isso, isso mesmo, eu me casei com um ateu e hoje eu falo, ele foi pregador do Evangelho, então eu só tenho que agradecer ao seu Steve, que teve muita paciência com ele, a dona Edith, que teve uma enorme compreensão. Eu acho que assim, eles ganharam assim, o céu sem escala por causa do Brasil. Eles conseguiram fazer um homem mais compreensivo, generoso, eu posso dizer que ele sempre foi, mas muito mais pensando no próximo, amando de verdade. Ele veio aqui para ter essa mudança, porque com certeza ele se foi há 3 meses, mas com certeza com esse caminho de luz que ele encontrou na casa espírita de Alta de Souza, com certeza. Então só tenho que agradecer. Sou uma pessoa muito grata a tudo. E peço sempre muitas bênçãos a mim e a todos. Amo muito vocês. Muito obrigada. A gente falou por último, né? É muita emoção, acho que sim. Eu estava ouvindo a Vera falar que ela passava em frente à casa. Não tinha medo nem nada, eu me pelava, eu atravessava a rua quando eu tinha um centro. E assim, num momento bem delicado da minha vida, acho que no pior momento, eu cheguei no centro espírita. Não me pergunte como eu cheguei. Eu estava com uma amiga que me recomendou. Eu trabalhava ali no Hospital São Paulo, aí fui subindo a pé e cheguei, sem número, afiliada, extremamente criada. E assim, muito grata a todos os que sedimentaram para nós, os que estão conosco e os que estão por vir. Quando nós chegamos na casa, nós fomos recebida e acolhida como em nenhum lugar. Eu disse, tem um amigo que nós não sabemos, que é o Fernando, que me deu a mão, que deu um carinho, deu muitos conselhos. E tem um outro que pegou na minha mão para a nossa primeira tarefa espiritual. Foi o nosso amigo Cláudio, que está aqui. Então, assim, é gratidão. E veio da praia hoje pela manhã e está aqui conosco. Então, queridos, assim, é muita gratidão. Aí nós ainda pensávamos assim, quando nós começamos a trabalhar, o que a gente
tem, né, que atender espíritos sofredores. Qual o ganho nosso nesse sentido? Né? Isso a gente pensava. Tem um dia que a gente percebe a bênção que é esta tarefa. O nosso Pai é tão misericordioso e os nossos amigos que nos sustentam. Nós conseguimos, através dessa tarefa, vivenciarmos situações e recebermos aprendizados, auxiliando de uma certa forma. Então eles estão ali para nos dizer, para nos dar exemplo como não agirmos, para não estarmos naquela situação. Então aí nós vamos perceber que cada momento, cada instante dentro de uma sessão de desobsessão, de tratamento mediúnico, nós estamos recebendo uma oportunidade única de aprendizado e de exemplo. Então, queridos, a esses nossos fundadores, ontem nós falamos a Jesus, nosso Mestre, que veio nos trazer, veio nos guiar. Nós lembramos de Alta de Souza, que nos apadrinhou, que nos preferia, que carrega com certeza cada um de nós no seu corpo. Em dados momentos, que nos acalenta, que nos envolve, que nos dá força, como aquela irmã querida. Não podemos também deixar de agradecer ao Francisco Cândido Xavier, que foi aquele que com o seu exemplo, com a sua retidão, com a sua fidelidade, atraiu espíritos de grandiosas, de alturas, de grandes esferas, como Emmanuel, como André Luiz, e trouxeram para nós a base, o direcionamento. Allan Kardec, que apresentou, codificou de maneira inteligível para nós a doutrina. O Ricardo, que a gente fala do além-túmulo, desses benfeitores maiores. E lembrar dos nossos queridos Chico e a Dona Edith. Lembrar que através dessa mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier, a quem nós devemos muito, e a quem nós sabemos que através desses médiuns tanto acalentaram este casal, tanto orientaram a eles, deram a eles a segurança, deram a eles o apoio para que nós hoje pudéssemos estar aqui usufruindo. E não esquecendo que eles também nos agradecem. Nos agradece porque como se aqui nessa nossa casa tivesse um grande armário cheio de medicamentos. Mas cada um de nós, um ser, um espírito, com a sua vivência, com a sua história, é capaz de produzir. E este armário abastecido atende a todos aqueles que adentram a nossa casa, encarnados e desencarnados. Então, um suporte e sustentação para esse número gigantesco de espíritos que são
são acolhidos e que se instalam em nossa casa. Então, assim, a complexidade desse nosso ambiente é gigantesco. Habita centenas, milhões, milhares de seres, de espíritos. Hoje nós estamos aqui, certamente estamos com 2, 3 a cada lado, né? Cuidando de nós neste momento. Porque estes, com o coração bom, buscam sempre a lei do amor. E essa lei permanece em nossa casa. Então, assim, queridos, muita gratidão a todos. Muita gratidão por fornecerem também essa energia necessária para manter as paredes espirituais edificadas nessa nossa casa. Que Jesus nos abençoe sempre. Está permitido aqui ao final do vídeo, cada um olhar para o lado e se abraçar. Confraternização também, porque ninguém é de ferro, né? Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz já nem se conserva mais. A esperança está cheio o tempo de enxugar o corpo. Estendendo a mão, só tudo que já se fez e a força da paz junta todos. Se você for capaz de soltar a sua voz, derrubar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar harmonia e esperança.